média e alta e de orientação política diversa. Quer dizer, não é só gente da esquerda, não é só gente da direita, não é só gente meia volta a volver, né? São pessoas que estão se preparando para algo muito ruim, ainda que não haja indicativos concretos de que o pior está batendo à porta, apesar de todos esses quiprocós, assim, com relação ao Irã. Ano passado a gente teve a Coreia do Norte, lembram? Pois é, num fórum especializado nessa matéria, eles discutem desde a quantidade de desinfetantes necessários para um bom estoque até a ventilação ideal para seu bunker privado. Então, ali, né, você vê no Vale do Silício, casos de executivos do Yahoo, do Facebook, da Google, que se dedicam uma vez por semana, pelo menos, a se preparar para uma catástrofe. E isso eu acho muito, muito curioso, porque aqui no Brasil nós não chegamos a tanto. A gente meio que brinca em cima da matéria, a gente tira um sarro e tal, mas não chega a fazer o que faz, por exemplo, um alto executivo do Yahoo, do Facebook, do Google, que se preparam semanalmente para uma catástrofe. Nos fóruns de discussão de funcionários das gigantes de tecnologia, há inclusive tópicos sobre o movimento. Então, pessoas hoje, veja bem, do século XXI, estão bebendo numa fonte histórica dos seus avós. E uma coisa bem interessante, 40% de uma pesquisa feita pela National Geographic, agora em 2012, 40% afirmaram ser sábio guardar dinheiro para uma catástrofe do que investir em uma previdência privada para aposentadoria. Estou falando dos Estados Unidos da América do Norte. Agora, a polarização cada vez mais clara do mundo, junto com a religião no meio do caminho, está fazendo com que realmente o número de pessoas que se preparam para isso aumente significativamente, não é? E há que se pensar também que trata-se de um mercado multibilionário. Quem não pretende deixar o país, lá no caso dos americanos, tem cada vez mais opções para se refugiar na própria casa. Então, existem empresas que se preparam e constroem o abrigo dos seus sonhos. Além das funcionalidades, a empresa garante design moderno e conforto nos bunkers. Um dos modelos mais baratos disponíveis, eu sei que essa é a grande pergunta que a gente faz, né? Quanto será que custa do mais barato ao mais caro? Bom, o mais barato chega a $10 mil, o que dá quase R$50 mil, né? E seria 42, 45, dependendo do dia ali. Ali oferece proteção contra bombas, armas químicas e biológicas, além de servir de abrigo antinuclear. Eles dizem isso, né? O mercado para esse tipo de consumidor hoje é multibilionário. Então as pessoas hoje estão mantendo um estoque suficiente para 5 meses em sua casa, por exemplo, no Texas. Lá não existe um bunker debaixo da terra porque é muito rochoso, né? Mas eles estão se preparando para exatamente alguma coisa que... Eu não sei qual seria a vantagem num mundo catastrófico você ter comida e água para 4 semanas, 6 semanas, 10 semanas e depois. E as pessoas que soubessem que na tua casa tem água e tem comida, o que elas vão fazer? Vão ficar tocando banjo do outro lado da rua, né? Então, assim, é tudo muito louco. Só que é um mercado de dezenas de milhões, até bilhões de dólares, né? E eles estão lá se preparando para esse fim de mundo aí, do mundo como nós conhecemos, obviamente, né? A matéria, que é da BBC Brasil, está muito interessante. Eu acho que é legal da gente mais ou menos dar uma conferida, né? O que os outros estão pensando e como é que os outros estão reagindo diante das coisas que estão rolando por aí. No Sputnik Brasil, que é um site que é lá, a origem dele é russa, né? Tem várias matérias, por exemplo, sobre questão de defesa. Eu gosto muito de dar uma carimbadinha ali de vez em quando, né? Então, aqui eles mostram um Bombardeiros B-52 e tudo que ele representa. Vale a pena conferir.
por que as forças especiais valorizam as submetralhadoras? Uma outra ameaça russa intimida aviões furtivos da OTAN. Os reis da velocidade, analista japonês enaltece um caça soviético MiG-25. Tem um novo sistema antiaéreo que é portátil, que entrou agora no arsenal russo, que é justamente para derrubar drones e mísseis de cruzeiro, hein? Não é aquele drone que eu vou ali no Parque Marinha do Brasil. Eu estou falando de drone mesmo, como esse, por exemplo, esses que estão sendo utilizados pelos americanos já para essas guerras, né? A China iniciou o treinamento com caças J-15, exatamente porque nesse momento aumentou demais a tensão no Mar do Sul da China, né? Aquele drone que os Estados Unidos teria usado para matar o Soleimani, também tem uma matéria aqui explicando exatamente como é que ele funciona. Show de bola! Porque tu tem uma ideia assim muito, principalmente aqui, né? Aqui no Brasil com o nosso... eu não estou querendo, longe de mim, desfazer do Exército Brasileiro. Só que nós temos que ter noção clara da nossa situação. Aí, olha o que foi que eu encontrei postado na internet de um militar brasileiro. Boa noite, falando com vocês, nós somos o Exército Brasileiro, entendeu? Junte-se a nós, entendeu? E, primeiro lá, agradeço o 5º Batalhão, Engenharia, Construção, o 5º BEC, entendeu? O 5º BEC, entendeu? É das antigas, entendeu? Nós somos uma força nacional, entendeu? Juntamos parceiros, entendeu? O Exército Brasileiro, a Aeronáutica e a Marinha, junte-se a nós. Nós somos um campeão, entendeu? De Potreinos Amazonas, entendeu? Sob o capitão, Tenente Major Lima, entendeu? E o Coronel Hugo e o subcapitão, entendeu? Marcos, entendeu? Somos as forças, entendeu? Que comanda a área militar do 5º Batalhão Engenharia e Construção. Já tem mais um ainda. Eu, entendeu? Como se eu sendo um cabo do Exército Brasileiro, desculpe pelo erro, entendeu? Eu sou cabo do Exército Brasileiro, entendeu? Então, orgulho de servir a pátria, entendeu? Não estou aqui, entendeu? Jogar fora, entendeu? Esse soldado de 2017, entendeu? Nós vamos, entendeu? Aprovar que ele seja um entendeu? Ser um cabo do Exército Brasileiro, um soldado, entendeu? Nós estamos para ensinar as missões que temos para servir o Exército Brasileiro. A Força Nacional é o Exército Brasileiro, entendeu? Nós, entendeu? Somos a pátria do Brasil e a Força Nacional. Nós somos mais que a Polícia, entendeu, Brasileira, como juntando a PM, o Exército, subornando a Polícia Militar, que um deles, entendeu? Entendeu? Então, não é querer desfazer e tal, mas eu estava aqui falando, não é, sobre a exuberância do material bélico desses países que estão em atividades, e aí tu vê um imbecil, como o caso do Bozo, né, falando que o Brasil vai se alinhar e se tiver que mandar homens, manda homens. Quer dizer, é uma barbaridade isso que a gente vive. E tu tem mais é que mostrar esse pobre desse soldado aqui, dando todo o batalhão de engenharia que atua na Amazônia. E, assim, isso aqui no nosso país que se alça, né, na condição de alguém que está capacitado para entrar numa guerra com esses materiais aqui que eu tô mais ou menos reportando, né? Estados Unidos precisariam de milhões de soldados em guerra com o Irã, segundo um almirante britânico. O almirante da Marinha Real Britânica adverte que Estados Unidos necessitariam de milhões de homens em guerra contra o Irã, tal como os aliados precisaram para ocupar a Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Então, tem ali ainda super máquinas, saiba quais características destacam os novíssimos submarinos da Rússia,
Uma revista americana qualifica aviões de combate russos do futuro. Tropas aerotransportadas da Rússia adotarão um moderníssimo sistema de comunicação pronto já para 2021. Conheço os menores exércitos do mundo, que são exércitos com um batalhão só, né, que também é algo assim que a gente tem que ler, tem que saber, né? Porque os helicópteros das Forças Armadas da Alemanha não estão em condições de voar. O MiG-35, especialista, destaca grandes capacidades do novíssimo caça russo. Porque as chamas de motores de aviões russos e americanos têm cores diferentes. E as 5 maravilhas, as melhores infantarias navais do mundo, segundo sites especializados, né? A Marinha aqui mostrando, né, a Marinha dos Estados Unidos quer criar navios com inteligência artificial que possam falar como humanos. E a China lança novos destroyers, enquanto o Pentágono planeja cortes orçamentários da Marinha. Então, assim, ó, é um mundo que nós, aqui o pessoal da planície, com certeza, nós não conhecemos neca de pitibiribas, como dizia a minha avó, né? A gente não sabe nada, mas com certeza absoluta, nós precisamos, no mínimo, saber o que é que está se passando, como é que está se passando, porque quando alguém vier dizer bobagem, a tua bobagem vai ser minimamente diferenciada. Porque tu vai estar com um pouco de informação, dizer, olha, gente, não vamos falar de guerra. O Brasil não tem condições de falar de guerra. O Brasil não tem condições de falar de guerra. Nós temos que falar de combate à fome, nós temos que falar de combate à péssima distribuição, a mais vergonhosa distribuição de renda do planeta. Nós temos que falar sobre doenças endêmicas, nós temos que falar sobre falta de policiamento. Nós temos, meu Deus do céu, nós temos 1 trilhão, zilhão de coisas para nos preocupar do que querer entrar numa guerra junto com o tio Sam, com o tio Zequinha, com o tio Joãozinho, porque nós não temos condições. E a gente tem que ser humilde o suficiente para saber disso. Os próprios generais brasileiros tinham que ter, no mínimo, vergonha na cara para não dizer besterol. Então, aqui nesse site, você também vai encontrar um site norte-americano que vai te dar todas essas informações e outras ainda que eu nem trouxe aqui, porque eu não estou com ele aberto agora, a respeito das potências armamentistas que são China, Índia, Rússia, Estados Unidos. Aí tu vai pegar lá os satélites, que também tem muito mais do que o pobre coitado do Brasil, que não consegue se manter com as pernas em pé, nem para fazer negociação de grãos, e vai querer se meter de pato a ganso numa guerra. Eu acho isso, eu fico com vontade de rir e chorar ao mesmo tempo, sinceramente, me dá assim uma gastura daquelas que é difícil de tu decidir exatamente o que tu vai fazer, se tu vai rir ou se tu vai chorar, né? Agora mesmo uma pessoa, né? Ô Beto, viu que tem pessoas pobres aí da costa brasileira dizendo que foram elas que pagaram para colocar aquelas faixas de Lula cachaceiro e tal, mas sabe, que é isso? Ontem eu vi um vídeo de um cara que tem um boteco na beira da estradinha, um boteco, daí ele chegou e disse, pode falar para aquele cachaceiro filho da puta que quem mandou colocar aquela faixa fui eu, foi com meu dinheiro, porque eu sou um empreendedor. Aí tu vê, o cara tem um boteco na beira da praia. Assim, parece assim que essas pessoas vivem no mundo da fantasia e acham que todo mundo que vai ler, vai ouvir a respeito, vai acreditar, né? Agora, por exemplo, o Bolsonaro está indo direto na questão dos jornalistas. Disse aquela barbaridade, né, sobre a mídia, dizendo que a mídia é um quadro em extinção, etc. e tal. Agora, se tu olhar se tu ouvir a fala do Bolsonaro
E aí tu lembrar de tudo que fez a mídia corporativa nos últimos 5 anos com relação ao próprio Lula e com relação a Lava Jato e tal, e a não, depois, né, porque poderia ter sido iludida, e daí cai na real e diz, não, então traz a Vaza Jato, vamos mostrar para todo mundo. Não, eles esconderam a Vaza Jato. Então, nesse